השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לא אמרתי לו השם, רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. Mazel Tov. Olha, muito honrado de estar aqui nessa quinta-feira do lado dessa Razanit maravilhosa que veste a camisa e que tem um filho maravilhoso, Tomer Avrum, né, que está aqui já rezando desde sempre e que está chegando o dia do Bar Mitzvah, não é isso? É o segundo Bar Mitzvah já ou é o primeiro? É o primeiro ainda. Ele está muito preparado e a gente tem muita alegria em estar, né, fazendo tudo isso aqui com vocês, que seja, né, uma sequência de alegrias de hoje até sempre, tá? É isso aí. Bom, eu queria... ainda é colorado ou não? Não, e falei besteira. Olha, gente, eu queria agradecer aqui, antes de passar a palavra do estudo de hoje, Nitzavim Vailer, por quem vai fazer, a mãe do Bar Mitzvah, Carla Knizek. Eu queria agradecer ao bolo que o Ricardo trouxe de Rosh Hashanah, um bolo de mel maravilhoso. Queria fazer um agradecimento também a Luiz Goldberg, que trouxe aqui o tempero do shakshuka. O Luiz Goldberg faz 1001 coisas e também tempero de shakshuka diferente. Então, muito obrigado. E uma alegria ter a família Knizek aqui com a gente, né? E é isso, a gente toda quinta-feira, a Carla já deve ter contado, a gente se reúne, fala sobre o Parashá, e na sequência a gente faz um debate, que geralmente é bom. Vamos ver se hoje também vai ser. Tá? Então, Carla, está contigo. Tá? Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a todos aqui presentes pelo carinho, aos que estão online, em especial ao tio Rafael Serruia, que é a nossa família em Israel, pai dos dindos do Tomer. E a Dinda está aqui. A Dinda! Desde o início! Eu vou começar Vi tudo na sinagoga! Carol! Momento para chorar. Momento para passar mal chorando. Gente, assim, Não, chora não. são pessoas que, como vocês estão vendo, podem estar longe geograficamente, mas estão aqui muito... Estão aqui. Ah, meu Deus, a mãe do Bar Mitzvah. Obrigada, pessoal. Dá oi pra Dinda, dá oi pra Dinda. Oi, Dinda! Oi, meu amor! Oi! Ai, Chora a Dinda- não. A Carol Serruia, que estudou no Liesse, fez tudo. A filha dela, mais velha, que está com 6, né, Carol? Vai fazer, sim. Ela é minha professora de hebraico. Ela é a melhor professora de hebraico da face da terra, a Noah. Bom, pessoal, eu vou ter que começar, porque senão eu só vou chorar. Então, obrigada de novo a todos que estão aqui, aos que estão virtual, e já dá vontade de entrar direto nessa paraxá com esse agradecimento dos que estão aqui, com os que não estão aqui também. Queria agradecer ao Vitor Goldstein, que é uma pessoa incrível que desde que a gente chegou aqui, nos recebeu de uma forma tão amorosa. A pessoa que chama o Tomer de Avrumale, todos vocês, todo germano,
todo mundo, o pessoal, todo o pessoal do Minhano, vocês sabem que o nosso afeto, assim, aqui é o nosso lugar, é o meu momento favorito da semana, apesar de ter que estar aqui 7h30 da manhã, mas é o meu momento favorito da semana. E vamos lá, então. Ontem, vamos comentar, então, sobre Parashá Nitzavim. Ontem, a gente estava se preparando para ensaiar aqui para Rosh Hashanah, que a Razanita escolheu a data do Bar Mitzvah do filho para ser 2 dias antes de Rosh Hashanah, porque já não tem coisa suficiente. Mas é uma data muito... Rosh Hashanah, e especificamente Yom Kippur, são meus dias favoritos do ano inteiro. Yom Kippur é meu dia favorito do ano. Tudo tão... Os textos são tão lindos, são tão... Enfim, é um momento de tanta intensidade, que foi a primeira coisa que eu me apaixonei na Razanut, logo faz... Meu Deus, eu estava me dando conta, já faz 20 anos, com a primeira vez que eu comecei a cantar em sinagoga, e das primeiras coisas que eu fiz foi participar, né, assim, ali, cantando a estrofezinha do Adonolam, né, Oren? Em Rosh Hashanah Yom Kippur. Então, é uma data sempre muito especial para mim, muito especial para o Tomer também. Então, apesar da loucura, essa data foi escolhida... foi escolhido para ser agora de propósito. Então, vamos lá. Mas, enfim, eu estava ontem indo para o ensaio, descendo, e eu encontrei o Germano no elevador. E aí ele me disse assim, escolher uma paraxá difícil para explicar. E eu disse assim para ele, absolutamente não acho. Eu acho que Parashá Nitzavim, ela é autoexplicatória praticamente. É a gente ter simplesmente ler o texto, né, fazer uma leitura com atenção, e ela já nos diz tanta coisa. Então, vamos lá, vamos entrar direto nela. Assim como a gente vem dizendo muitas semanas, mas vale a pena mencionar de novo para quem não está aqui toda semana, para quem está se juntando com a gente pela primeira vez, mas a gente está no último livro da Torá. E o último livro da Torá, basicamente, a gente está falando de um enorme discurso, que é o último discurso de Moshe. Então, antes dele ficar e o povo seguir, o povo atravessar o Jordão e ele não acompanhar, que já é uma, enfim, já discutimos aqui tantas vezes, é algo tão difícil que sempre gera tantas opiniões de o quão justo foi para Moshe, depois de tudo que ele fez, não poder acompanhar o povo. Mas não vamos entrar, pelo menos eu não vou entrar nisso agora, porque isso já daria, só isso já dá muitas horas de conversa. Mas Parashá Nitzavim, ela tem uma importância muito grande, tanto que ela aparece no Mahzor, em Yom Kippur, em muitas comunidades, como leitura alternativa para Yom Kippur, de tão importante que ela é. E na área a gente, por tradição, não faz Parashá Nitzavim, mas ela está lá como leitura alternativa. Então, eu quero começar com vocês realmente lendo o texto. E para isso eu vou pedir ajuda dessa primeira parte para o menino bar mitzvano que estudou tanto essa Parashá. Vamos lá. No começo da Parashá, já fala muito sobre que o começo da Parashá Nitzavim fala sobre o pacto com Deus, entre Deus e o povo. E fala aqui, ó, o começo aqui. Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Adonai Elohechem, rashichem, shiftechem, zikneichem, veshotrechem, kol ish Israel. Que significa, vocês estão nesse dia, todos vocês, diante do Eterno seu Deus. Vocês, chefes tribais, vocês, anciãos e vocês, oficiais. Todas as pessoas do povo de Israel. Isso realmente fala que o pacto entre Deus e o povo não é só para a alta classe social, que isso é muito revolucionário para a época. É para Kol Ish Israel, todas as pessoas do povo. E daí depois segue. Ó, segue. Vocês crianças, vocês esposas, inclusive o estrangeiro em seu acompanhamento, do lenhador ao carregador de água. Isso também é muito revolucionário, porque
os estrangeiros e as mulheres serem menosprezadas na época, estão incluídas também. Por isso que essa paraxá é bem importante. Aí, no segundo aliá, Deus fala o que o povo tem que fazer, o que é a parte do povo do pacto. Eles têm que se manter longe de Shikutzeichem ve'et kiluichem et tzvaeven kesef zahav, que significa as coisas detestáveis e os fetiches de madeira, pedra, prata e ouro. Então, Deus manda o povo se afastar dos deuses idólatras dos povos da região, das estátuas. E tanto é que, se tu seguir os mandamentos da Torá exatamente como eles estão escritos, nenhum judeu pode entrar em um templo de uma religião politeísta. Porque Deus proibiu. E daí, né, Deus fala que também serão punidos, serão punição horrorosa lá para todo mundo que aceitou o pacto, mas continua fiel a esses deuses, esses estátuas, esses fetiches detestáveis, que é o que está escrito. Isso aí. Tomer mencionou, então, o que seria o equivalente ao que a gente ouviu hoje, o André lendo, a primeira aliá e a terceira aliá. Mas a parte que mais me emociona nessa paraxá é a segunda aliá, quando... Vou ler para vocês o texto aqui, diretamente do Plauto. Vou pegar um pouquinho de antes para dar o sentido. Deus escolheu, né, vocês para entrarem no pacto do seu eterno, a fim de estabelecerem neste dia com o povo de Deus e para ser o seu Deus, como lhes foi prometido e conforme jurado aos seus pais Avraham, Yitzhak e Yaakov. E aqui vem um texto para mim que é muito, muito emocionante. Eu faço essa aliança, Deus falando, eu faço essa aliança com suas sanções, não somente com vocês, e aqui a gente tem no texto em hebraico, ele se refere às pessoas que estão a gente tem no texto a palavra pó é aqui, quer dizer, literalmente aqui, as pessoas que estão aqui. Então, eu faço essa aliança não somente com vocês que estão aqui, tanto com quem está aqui conosco neste dia, quanto com quem não está conosco neste dia. E se a gente... Futuro, o passado e até o presente, porque a gente pode estar desde aqui, estamos nós aqui sentados nessa mesa, estamos com os nossos amigos online, e tantas pessoas que, por exemplo, não conseguiram vir aqui hoje, das coisas mais simples às coisas mais complexas, as pessoas que ainda não vieram, as pessoas que vão vir, os nossos descendentes, as pessoas que vão ser o presidente da área, o futuro presidente da área, daqui a 60 anos, provavelmente não nasceu ainda. E também, que é algo muito emocionante, especialmente para a gente como família agora, nesse momento de Bar Mitzvah, as pessoas que não estão mais com a gente aqui. As nossas pessoas queridas, as pessoas do nosso coração, e todo mundo tem no seu próprio coração. Pode pensar, quem são as pessoas que não estão aqui, mas que são parte de quem a gente são parte da formação de quem cada um de nós é como ser humano. Pessoas que fizeram parte da nossa vida de forma intensa e que, infelizmente, não estão mais aqui. Às vezes por motivos que é difícil para a gente de entender. Então, eu aproveito para dedicar esse estudo a todas as pessoas que a gente tem no nosso coração, que não estão fisicamente mais aqui,
mas que também, em nome delas, a gente fez esse pacto, e a gente refaz esse pacto todos os dias, porque o judaísmo é uma religião de ações. A gente não fez um pacto e isso ficou, e a gente lê isso uma vez, 2 vezes por ano, não. Isso é um pacto que a gente faz todos os dias. E eu quero, então, dedicar em especial a pessoas que estão, acho que no coração de nossos corações, nosso tio Enio Kaufmann, que faleceu há 2 meses, e foi uma perda, assim, muito difícil nesse momento de bar mitzvah. Também aos meus bisavós, meus bisavós não, os bisavós do Tomer, os pais da minha mãe, também que nos deixaram há pouco tempo, mas que com certeza são pessoas que, essas 3 pessoas que eu citei, são pessoas que fazem parte de quem eu sou, de quem o Tomer é, de quem, enfim, todo mundo tem as suas pessoas. Depois disso, na terceira LA, a gente tem a menção do que a gente tem que se afastar. E o Tomer mencionou os fetiches detestáveis, as estátuas, as práticas politeístas, que era, especialmente na época onde esse texto foi composto, era o que a gente, o que existia de mais comum na nossa volta. Então, também é uma questão de se afastem disso, não entrem, vocês estão proibidos de entrar nesses templos, porque eles eram muito mais disponíveis. Hoje, as estátuas estavam muito mais disponíveis, assim, em quantidade, as religiões politeístas naquela época, do que hoje o que a gente tem aqui na nossa cultura ocidental, pelo menos. E, obviamente, como a gente vê em muitas outras parashiot, acontece aquela narrativa que difere um pouco em cada trecho da Torá que a gente lê, mas ela sempre está ali, que é aquilo, se vocês, povo, vocês não seguirem os mandamentos, se vocês não seguirem o que Deus está ordenando hoje, também o que o Tomer falou, em especial as pessoas que aceitaram esse pacto e depois se desviam, tem aqui todas uma lista, de pragas e doenças, que se afligirá sobre a terra, o solo será devastado por enxofre e sal, solo devastado, enfim. Quer falar alguma coisa? Também que eu acho que vale mencionar que, além dessas coisas aí, com o solo e papapá, cada vez que o povo volta, quando depois voltou lá, Yoshua conquistou toda a terra, cada vez que o povo voltava a fazer idolatria a esses deuses, Deus mandava um povo para dominar o povo de Israel. Aí o povo pedia perdão a Deus, e daí Deus mandava um juiz. Só que isso aconteceu tantas vezes que da última vez que isso aconteceu foi com os babilônicos. Só que daí Deus estava farto e daí não mandou juiz para salvar. Daí foi os babilônicos e ficaram lá por um tempinho. Muito obrigada, Tomer. Vocês conhecem esse menino aqui, não é novidade do menino. E aí, a partir ali, a gente não está com plot, porque acho até por causa da comida, né, para não sujar os livros que são. Mas eu falo para vocês que, num novo momento, novamente aparece, vou ler em português, quando todas essas coisas lhe acontecerem, a bênção e a maldição que coloquei diante de vocês. E isso direto nos traz Parashá Ekev, que é Ani noten lifneichem hayom bracha uklala, eu ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Então, também na composição do texto bíblico, essas repetições que às vezes no texto, elas são muito, muito, muito similares à forma que o texto é escrito. Então, a gente, novamente, vendo isso. A gente pode interpretar isso de várias maneiras, eu vou colocar 2. Uma mais, vamos pensar assim, mais mística, que isso é uma coisa tão importante que Deus coloca isso para a gente, né, nas palavras, como a gente diz na hora da Agbá,
que a Torá é feita pela boca de Deus e a mão de Moshe. Então, sim, Deus com sua boca fala isso tantas vezes. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham bem. Se vocês escolherem bem, as gerações de vocês serão inúmeras. Deixa eu virar aqui a página. O Eterno fará mais próspero e mais numeroso que seus ancestrais. Enfim. Mas tem uma outra explicação também, que é uma explicação um pouco mais racionalista, e eu gosto que o judaísmo, uma coisa não precisa excluir a outra, não exclui a outra. A outra explicação é que quando esse texto foi composto, foi considerado pelos sábios que na época compuseram, fizeram a edição final do que a gente tem hoje, como os 5 livros da Torá, acharam importante que isso fosse repetido tantas vezes. Às vezes, mesmo que pareça, como é que se fala? Quando a gente repete... Redundante. Obrigada, mãe. Quando a gente está com a nossa mãe do lado, ajuda. Pareça redundante, porque utiliza, inclusive, as mesmas palavras, as mesmas estruturas de frase. Enfim, então, para terminar, se deixar, eu vou ficar falando aqui até depois de amanhã. O final, muito bonito, muito bonito. Essa paraxá, ela é uma daquelas paraxot que elas enchem um pouquinho mais o coração, na minha opinião, mais palatáveis do que quando a gente está lendo sobre apedrejamento de filhos e filhos da esposa amada e a esposa odiada, mas como o nosso Rabino Sérgio nos ensina, nem alguns textos da Torá servem para nos deixar desconfortáveis e servem para fazer a gente questionar. Mas, enfim, essa é uma paraxá que, para mim, ela é muito... Do início ao fim, ela me desce assim, com muito calor, com uma sensação muito boa. Então, no final, que a gente tem, eu convoco o céu e terra a testemunhar contra vocês neste dia. Eu coloquei diante de você vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida para que você e seus descendentes vivam, ao amar o Eterno, seu Deus, manter os mandamentos de Deus e se apegar a Deus, porque assim você viverá, porque assim você terá vida e perdurará longamente no solo que o Eterno prometeu dar aos seus pais, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então, termina com essa promessa tão linda. Estamos há 4 dias de Rosh Hashanah, onde a gente está refazendo com Deus todos os pactos, pedindo perdão, colocando as nossas relações com Deus e, de preferência, também com as pessoas que estão na nossa volta, familiares, a nossa comunidade, os nossos amigos, colocando as coisas em ordem. Então, é muito bonito essa frase, escolha a vida. E eu termino com algo que é um mantra familiar, meu e do Tomer. A gente escolhe a vida e a gente escolhe ser feliz, assim como a gente escolhe ser judeus todos os dias. Não é algo que vai vir do céu. Sim, a revelação pode ter vindo do céu. A nossa vida pode ter sido dada pelo céu, mas a gente tem que escolher. Se a gente não escolhe, aquilo que foi dado para a gente não tem mais valor e não consegue sequer se perpetuar. Então, muito obrigada e vamos lá. Olha, é muito bonito ver você falando como uma liderança, né, uma razanita, mas falando como mãe, né? Então, fico torcendo para que você tenha essas palavras todas para sempre aí gravadas, né? E você falou uma coisa que, não sei por que eu lembrei aqui dos meus irmãos aqui argentinos, tinha uma música que era assim, sai o sol para todos, o sol sai para todos, que é justamente isso que você falou muito bem, né, que todo mundo tem direito ao sol. E, enfim, então aproveitar e falar aqui
um Baruch Rabar especial ao nosso Scholar in Residence, nosso rabino residente, né, que está começando aqui uma jornada de algumas vindas dentro no próximo ano. Né, ele está, rabino Danny Goldman, ele já serviu essa sinagoga, e alguns anos atrás, né? E a Nádia está lá no ônibus, em Jerusalém. Não. Mas em Israel não seria comum alguém estar dirigindo com... Então, a gente está, sim, uma alegria muito grande estar recebendo você, Dani, tá? Que sejam períodos muito, né, profícuos. E se juntando ao Orem. Então, a gente está aqui com um time maravilhoso. É isso. Vamos passar aos comentários da Paraxá. Você quer falar? Primeiro, parabéns, Carla, pelas palavras, ao Tobi pelo Bar Mitzvah. Eu não vou falar sobre a Paraxá, não. Essa Paraxá também é a Paraxá do meu Bar Mitzvah. E, geralmente, Nitzavim Vaeiler acontece sempre quando não tem 2 Shabbatot entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por quê? Aí eu vou pedir ao Dani para explicar. Não entendi a pergunta. Que Paraxá Nitzavim Vaeiler, ela é muito comum estar junta. Ela só está separada quando tem 2 Shabbatot entre... Que é a pergunta que eu estava te fazendo, não deu tempo de... Não, você me perguntou outra coisa. Por que Rosh Hashanah não cai no Shabbat? Sim. Tem quem construiu o calendário judaico de forma técnica foi o grande sábio Hillel, aquele que brigava o tempo inteiro com Shammai, sim? E ele estabeleceu Lo Bedu Pesach, Lo Bedu quer dizer dia Bet, Dalet e Vav, sim? O segundo dia, o quarto dia e o sexto dia da semana. Velo Adu Rosh Hashanah. Rosh Hashanah pode, sim, cair no primeiro dia, no quarto dia e no sexto dia. Essa é a razão pela qual Rosh Hashanah, sim, nunca vai cair Shabbat. Essa era a pergunta? Sim. Ok, já está, respondi. Então, Nitzavim vai ler. Quem quer colocar? Ricardo, quer botar algo esse veio de Israel? Alguma ideia nova? Inspiração nova? Esse texto, quem encontrou foi Josias. Opa, tem, não é? Deixa eu te pegar esse. Mazal Tov, Tomer e família. Obrigado, Carla. Bem-vindos, nossos residentes temporários, mas eu prefiro residentes temporários do que visitantes, porque aqui vocês nunca vão ser visitas, são sempre daqui da casa. Nitzavim, como você disse, repete bastante coisa que já apareceu antes, particularmente no livro de Dvarim. E você mencionou o fato de que essas repetições se devem à importância, né, à relevância dessas palavras. Eu conheço pouca gente que se repita tanto quanto as mães. Mães costumam falar a mesma coisa muitas vezes. E eu vou generalizar para pais, para não ser específico em relação às mães, mas os pais têm essa preocupação de repetir para os filhos o que eles acreditam que seja o melhor caminho, a forma de exercer as melhores opções. E, no fundo, é isso que Moshe está fazendo no livro de Dvarim. Moshe está trazendo o máximo possível de carga legal, de obrigação ritual, de obrigação de comportamento em relação ao período em que ele não vai estar mais lá, né? A gente espera que os pais, nossos pais, vivam muito tempo, mas existe um momento em que os filhos se tornam independentes e podem tomar suas próprias decisões, e o que a gente espera é que eles sigam aquilo que a gente está ensinando e gerando de conhecimento. Moshe está fazendo exatamente isso. E é por isso que ele se repete tanto. Basicamente a mesma coisa.
E uma das coisas que ele faz é tentar trazer, talvez o autor do texto não tenha feito isso necessariamente de propósito, mas é uma coisa que a gente enxerga, ele tenta mostrar que as consequências de determinadas ações são similares àquelas que o Egito sofreu por conta do que fez, por conta da escravidão que impôs ao povo de Israel. De certa forma, é como se Moshe estivesse dizendo, olha, não se transforme num Egito, né? Não se torne como o Egito, porque as consequências vão ser as mesmas, né? E quando a gente olha para os nossos filhos e procura encaminhá-los para a vida, uma das coisas que a gente faz é também descrever um pouco, né, as consequências baseadas nas nossas experiências, aquilo que a gente viveu, aquilo que eventualmente a gente impingiu ao outro e, em função disso, se arrepende, aquilo que a gente sofreu em função da potência do outro em relação a gente e que a gente gostaria que os nossos filhos conseguissem evitar de impor ao outro ou de sofrer. E isso está muito ligado ao que a gente faz em Rosh Hashanah, né? A gente tem Rosh Hashanah, esse período do momento do calendário judaico é um período de rever e planejar ações, de pensar de que forma que a gente vai agir em relação ao outro, em relação a gente mesmo, em relação a Deus. E, recentemente, eu li um livro muito interessante que coloca numa proporção inversa a presença de Deus junto às pessoas em relação à percepção do eu, né? Ou seja, a percepção do eu crescendo, a participação de Deus diminui. Ela diminui, mas ela não desaparece, né? Ela simplesmente paira sobre essa presença fundamental do eu, de tal forma que esse eu não se torne onipotente, né? Há sempre uma potência acima, que é essa potência divina, essa potência transcendente, que faz com que a gente consiga trilhar um caminho que permaneça, de alguma forma, humilde e preocupado com o outro. Então, para o Tomer, que isso seja a sua diretriz de vida e que a família tenha muito, para usar a palavra em Yiddish, homenagem ao meu pai, muito narras nesse momento. Ricardo, sem puxa-saquismo, mas te ouvir falar sempre é um bálsamo. Muito obrigada. Germano. Já? Bom, primeiro, Carla, obrigado. Mazel Tov, uma satisfação enorme tê-la aqui conosco. Quando eu comentei com você que o estudo dessa paraxá, para mim, não é tão fácil, porque fica numa dúvida do determinismo da vida, se é possível ou não. O homem é livre para a sua possível escolha? A partir dessa sidrá, parece que é realmente possível, pois a sidrá afirma em Devarim 13:15, veja, eu coloco diante de você, neste dia, vida e prosperidade, morte e adversidade. Só que quando, 4 versículos mais tarde, Devarim 30:19, encontramos, eu convoco o céu e terra a testemunhar contra você neste dia. Eu coloquei diante de você vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida para que você e seus descendentes vivam. A pergunta que se pode fazer é até que ponto o homem é livre para escolher. Em termos filosóficos, isso é conhecido como determinismo. No mundo do judaísmo, Maimônides é quem mais claramente expressa a ideia da liberdade de escolha e faz um esforço maciço filosoficamente para reconciliar livre-arbítrio do homem com o determinismo que existe na natureza. Outro grande crente no mundo judaico, Isdai Kreskas, nega o livre-arbítrio e ambos eram homens de fé. E no mundo da filosofia, que não reconhece Deus, um grande homem da nova filosofia discute por cima disto. Kant, o ateu,
faz um grande esforço e constrói um edifício insuperável a fim de conciliar o conceito de liberdade do homem e a escolha com o determinismo que se encontra na natureza. Por outro lado, Spinoza rejeita inflexivelmente o livre-arbítrio. Essa não é uma disputa entre crentes e não crentes, mas uma disputa profunda na consciência do homem que atravessa os campos dos crentes e dos não crentes. Já Naftará, o que Isaías quis dizer quando afirmou que quando Israel sofre, Deus também sofre. Com essa imagem, ele, sem dúvida, pretendia transmitir a sensação da proximidade de Deus com Israel. Quando Israel é perseguido, Deus se enche de ira, até mesmo de ira, especialmente quando não há ninguém para ajudar. Nesse sentido, a presença divina também é aflitiva. Mas o que isso diz sobre a onipotência de Deus? O Todo-Poderoso não é, como o nome sugere, todo-poderoso? Porque um Deus todo-poderoso precisa sofrer? E porque o soberano do mundo permitiria que o holocausto acontecesse, um evento de tais proporções que quase exterminou o povo escolhido da Torá? Essas são perguntas difíceis, não podem ser respondidas em breve comentário, mas é importante fazê-las, pois de suas respostas depende a possibilidade da crença em um Deus misericordioso e justo, cuja verdadeira natureza sempre escapará à compreensão humana. Claramente, na visão do profeta, essas duas características divinas são compatíveis, assim como são compatíveis em um ser humano. E o poeta usa a linguagem humana para transmitir o que é essencialmente inacessível. Para Isaías, Deus luta eternamente contra o mal humano e suas consequências, pois a raça humana, desde o princípio, causou a ira e a decepção de Deus. Daí a metáfora do eterno que é afligido enquanto a história segue seu curso humano. Obrigado. Norma, bem-vinda. Muito bem-vinda. Norma Goldman, esposa do Rabino Goldman, entre outras coisas, e é uma educadora que vai estar também hoje fazendo uma palestra, né, Maternidade nas Leituras de Rosh Hashanah, uma palestra imperdível. Convido a todos para que estejam aqui. E estamos aí alguns dias, né, juntos. Ontem ficou. Olha, quem gostaria de contribuir, Silvia? Germano, lindo, lindo o que tu falou. Eu quero juntar algo que o Germano falou, do ponto de vista que o Ricardo trouxe da mãe. Vou me permitir um pouquinho fazer isso. Que é, por que é que tantas coisas horrorosas, por que Deus permite que tantas coisas horrorosas aconteçam, não só com o nosso povo. As mazelas na humanidade são tão vastas. Claro que tudo que pega para a gente E a gente, como pais, como educadores, como lideranças religiosas, como é que a gente lida, como é que a gente tenta explicar, como é que a gente tenta dar algum tipo de conforto? Eu não sei nem exatamente qual seria o termo adequado quando a gente tem exatamente isso: sigam os meus mandamentos para que vocês tenham o bom, o bem. Mas é o mesmo Deus que permite o Holocausto, que permite o 7 de outubro, que permite as barbaridades, todas as barbaridades do mundo, e a gente está passando agora por momentos tão absurdamente difíceis. E como é que isso funciona? E para mim, enquanto professora, com os meus alunos, enquanto mãe com meu filho, eu pessoalmente encontro a resposta no que é, sem dúvida,
o meu aspecto favorito do judaísmo. Questione. Nós temos não só o direito, mas o dever de questionar. Nós não temos... nós podemos ficar brabos, furiosos com Deus. Nós podemos até não acreditar que existe um Deus. E esse é o meu aspecto favorito judaico. É essa possibilidade do debate de, ao mesmo tempo, isso foi uma conversa que eu e o Tomer tivemos há 2 dias, ao mesmo tempo, a nossa felicidade neste momento, ela é tão grande, mas como é difícil também, especialmente para uma criança, poder agradecer a Deus. Não assim agradecer, no meu discurso eu quero agradecer, obrigado Deus, não. Como é que eu vou agradecer a Deus, apesar de meu bar mitzvah e tal, está acontecendo o que está acontecendo em Israel, os reféns, os nossos 48 Hatofim que permanecem nas mãos do terror, as perdas pessoais que cada um tem. Como é importante, Ricardo, a gente repetir e educar os nossos filhos para entender essa dualidade que o Germano falou, entender que sim, a gente pode ter problemas com Deus. Isso aqui não está legal, isso aqui não está legal, a gente pode questionar, mas o que eu aprendi desde o início, desde o professor Hilton Gitz em Porto Alegre, que me ensinou, não aceite, eu era adolescente, não aceite simplesmente o que os professores, os rabinos, os estudiosos falam. Vá você atrás do texto, leia você o texto, compreenda você o texto, não simplesmente siga a opinião alheia. Isso foi uma coisa que, desde a adolescência, guiou muito o meu pensamento judaico e que tem, enfim, a ver com essa questão de como é que a gente lida com esse Deus, que ele é misericordioso, mas, ao mesmo tempo, é um Deus que permite atrocidades. Eu acho interessante chamar a atenção da importância de agradecer, que você citou. A gente agradece a cada momento ao pão, à comida, à vida. Não importa que o momento ele seja difícil, mas o agradecer é muito forte no ser humano. Outro dia eu estava, acho anteontem, estava lendo, não, obrigado Deus por me permitir se alegrar em meio da tristeza, que isso seria uma virtude. Realmente, a gente faz esses estudos, faz esse bar mitzvah no momento, né, que a gente tenta fazer a coisa da melhor forma possível, né? O pano de fundo é realmente, né, não é dos melhores, mas vamos... Silvia. Silvia, orem. Orem. Orem primeiro. Também. Olha, vamos passar. Não tem microfone, pessoal, tem microfone bem aqui, ó. Tem aqui o microfone, cara. Atrás é o negócio de café. Aê. Eu fiquei com a ideia do livre-arbítrio e eu escolho, assim, rapidamente, eu escolho um resumo que o judaísmo rabínico fez, que diz Akol tzafui ve'areshut netuná. Quer dizer, tudo estaria já decidido, disposto, mas você ainda mantém possibilidade de decisão. E é verdade, eu não vou decidir quando vou morrer, como vai ser minha saúde, mas eu posso tomar as medidas que estão nas minhas mãos de ter hábitos mais sadios, e isso pode ser muito importante na minha vida. E assim com muitas coisas, fazer o melhor possível com o que há, escolher as minhas reações. A gente tem a possibilidade na vida de escolher o tempo inteiro, menos o que não dá para escolher, porque não está nas nossas mãos. Então, eu acho isso importante, a gente sentir todo o processo do Yamim Noraim também é um processo de te lembrar de que não é que você vai morrer, como vai morrer, quando vai morrer. O negócio é que vê a Teshuvah, a Tefilá, a Tzedakah, Ma'avirin et Roa Agzeira. Quer dizer,
Está nas tuas mãos, se você acha que tem determinismo e que pode ter um veredito que é muito severo, continua nas tuas mãos fazer o bom, o bem, para atenuar o veredito. Quer dizer, eu acho que a gente tem muito livre-arbítrio, sim, menos no que não. Bom dia. Eu queria primeiro dar Mazel Tov ao Tomer e à Carla. Do ponto de vista assim, de quem é mãe, também, né, meio babona, cada vez que ele abre a boca, eu acho a coisa mais linda, né? Ele nasceu pronto e a gente tem que tomar o cuidado de não estragar, né? De não deixar, não estragar e não deixar a vida estragar, né? Porque é uma graça. Mazel Tov. Sobre essa circunstância, né, que a Paraxá traz, o Charles Steinman falou também no comentário da Paraxá na newsletter da Ari, né? Nós temos que acreditar, mesmo nos momentos difíceis, e que nós vamos passar por eles várias vezes. E também, relacionando, né, com a questão do discurso de Moshe, que repete nesse processo educacional, eu acho que a gente tem uma riqueza de poder voltar para alguma coisa, né? Nos momentos mais difíceis ou nos contextos mais complexos, a gente tem para o que voltar, né? Tem para o que voltar e para o que repetir e de buscar lá alguma sabedoria. Isso é não ficar perdido sem referência. Isso é muito bom para nós. Eu acho que nos fortalece, vai fortalecer o Tomer, acho que fortalece aos meus filhos, a mim e espero que a todos, né? Mas, só para fazer um comentário sobre a circunstância que a gente está vivendo, né? Ontem eu ouvi até uma entrevista do Woody Allen, que é judeu, que tem 89 anos, já está bem velho, né? Ele é um grande realizador, passou por muita coisa na vida, e falando, né, sobre a situação judaica atual, o antissemitismo e como ele vê isso, ele se reconhece como judeu, apesar de ser agnóstico ou mesmo não ter esse vínculo tão forte com Deus. Ele fala assim que, do ponto de vista histórico, o que ele fala com os amigos dele é que as férias acabaram. Em qual sentido? A gente viveu, nós, né, todos que nascemos, ou a maior parte de nós nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, viveu um período muito confortável, né? A gente viveu um período de vida cosmopolita, liberal. Até o Warren estava falando isso, né? Liberal não economicamente, mas liberal no sentido de vida, que hoje está sendo colocado em xeque pelas circunstâncias, né? E a gente vai ter que aprender a viver com isso. É uma novidade para nós. Então, que a gente possa voltar às fontes sempre para pensar, né, que isso não é novo também, né? Isso já acontece de várias formas há milhares de anos. Maravilha, Silvia. E a gente já está encaminhando para o final. Alguém mais quer falar alguma coisa? Silvio quer. Então, deixa a Carla falar aqui. Duas palavrinhas sobre o que tu falou, Silvia. Primeiro, obrigada. Sim, nós vivemos uma geração privilegiada, mas também foi, vamos falar dessa casa, dentro de uma geração, claro, pessoas que vieram de condições muito adversas, e os seus filhos que criaram essa casa que hoje é uma das sinagogas mais importantes da América Latina. Então, a importância também da gente estar vivendo, ou viveu, não mais, né? Estar vivendo no que foi, de alguma forma eu compreendo, se a gente comparar com o que foi a Segunda Guerra, mas também que a gente tem aqui
nesse chão que a gente está pisando, nessa cadeira que a gente está sentando, a prova da resiliência do povo judeu e de sempre pensar na frente para deixar para o próximo. Eu sou Silvio com I, ela é com Y. Não, eu sou com I. Também? Então, primeiro parabenizar Mazal Tov, Carla e Tomer por estar compartilhando essa alegria, essa mitzvah conosco. Enquanto Carla fazia uma observação que o texto, quando fala estão todos, por Hayom, estão todos hoje, os presentes e também os não presentes. Aí, eu, ouvindo isso há tantos anos, mas não me passava pela cabeça dos não presentes os nossos antepassados. Eu sempre entendi, mas agora tem mais uma observação, mas eu entendi os não presentes como os futuros, então, como uma garantia ou uma promessa da continuidade judaica. Aqueles que nem nasceram ainda, mas nós estamos, nem sei se é justo, empenhando a palavra daqueles que nem nasceram. Eu entendi dessa maneira, mas a sua observação é muito válida dos antepassados, do que eles fizeram para que a gente pudesse chegar aqui. Mas eu queria repetir uma passagem que não me lembro de ter sido citada, e que me impressiona pela redação, pelo sentido mais amplo, que o ser humano não procure, não fique preocupado, não é que não procure, não se preocupe com o oculto, porque essa Torá está, não está longe de ti, ela está ao teu lado. Você não se preocupa mais com o que está, não é uma desculpa você dizer que eu não vou seguir isso, não vou procurar, porque está lá, está nos céus. Eu não sei se a tradução é literal, mas que essa Torá está bem pertinho de ti, ao teu lado. Essa é uma das citações muito vibrantes. O Be'arta Bahaim, escolha a vida, e as mitzvot, o bem, o caminho das bênçãos ou das maldições, o que for, a Torá está... Não é desculpa, não adianta você catar aquilo que está oculto, deixa oculto. Tem muito trabalho ao teu lado. Obrigado. Essa situação do oculto, pertencer a Deus, para mim, chamou muita atenção, porque em alguns momentos a gente quer explicação para tudo, e não tem. Né? E algumas linhas, né, religiosas tentam explicar, né? Meu tio sempre fala assim, ninguém nunca voltou, por exemplo, né? Ninguém nunca voltou, morreu e voltou para contar o que aconteceu. Então não adianta assim muita gente tentar explicar que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Na verdade, são todas conjecturas, enfim, é o culto. É o culto. E a gente tem que aprender a viver com as variáveis ocultas. Então, gostei muito que você lembrou disso. Passando aqui, últimas palavras antes, né, do fim dessa sessão. Eu só queria adicionar uma coisa que tu falou, Silvia. Sim, as pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra eram um momento muito mais privilegiado, mas também não. Porque tinha o Estado, mas enquanto estava aqui todo mundo tranquilo, teve a Guerra de Independência, Guerra de Yom Kippur, e muitos ataques terroristas por todo mundo, assassinato dos atletas israelenses em Munique. Então, sim, era um momento mais privilegiado, porque tinha a criação do Estado de Israel, e ONU, e papapá, mas, na verdade, não. E
Isso vai desde o começo. Quando não eram os palestinos, eram os alemães. Quando não eram eles, eram os otomanos, eram os romanos, eram os gregos. E para sempre vai ser assim, felizmente. É que eu acho que o que a Silvia quis dizer é que, em comparação ao tamanho da barbárie... Mas, enfim, a gente... Vamos encerrando e... Agora sim. Queria desejar, primeiramente, Mazel Tov ao Tomer e à família. Muitas bênçãos, Rabbi Brachot. E eu queria complementar o que o Tomer estava falando, né? Porque o fenômeno da repetição, né, na nossa religião, eu acho que porque, trazendo até para a compreensão de Rosh Hashanah, a repetição mostra para a gente que as nossas vidas são cíclicas, né? Que tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, até tem uma metáfora que brinca, né, a lei do retorno, né, que a gente brinca, que se a gente for fazer algo de ruim, esse ruim vai voltar para a gente, e se a gente for fazer algo de bom vai voltar para a gente. Então, dá uma tranquilidade saber que tudo tem um princípio, um meio e um fim, e que a vida é cíclica, porque nos dá tempo de, na próxima volta, consertar os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros, e dá para a gente recuperar cada ano, né, de novo uma folha em branco, né, que a gente possa preencher com significados. Então, espero que esse ano a gente possa ser escrito no livro da vida, e um Rosh Hashanah para todo mundo, Shana Tová. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento. Ele é sempre muito especial estar aqui. Sempre falo, quinta-feira, isso é a joia da nossa casa, é esse minyan, é esse estudo. Então, que sorte que eu tenho, que sorte que nós temos como família, de ter tantas pessoas queridas aqui que eu não posso nomear, porque o tempo não permite. Mas eu quero agradecer em especial ao Rabino Dani, ao Oren e ao André e ao Sérgio, que hoje nos deram a honra de estarem todos aqui, todo o full team, para esse momento tão especial, tão aguardado. De novo, agradecer ao Vitor, que é um amigo querido, que vinha planejando comigo esse shakshuka há anos. A gente chegou no Rio de Janeiro, o Tomer tinha 9 anos. E eu acho que desde aí, enfim, tantas coisas. Quando for o Bar Mitzvah do Tomer, quando for o Bar Mitzvah do Tomer. Chegou. E, né, vamos lá. Muito obrigada a todos. Se vocês me permitem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehecheyanu vekimanu vehigianu lazman hazeh. Muito obrigada a todos vocês. Shana Tová e brachot e perseverança. E muito obrigada à minha mãe e à minha irmã e aos meus sobrinhos que estão na barriga da minha irmã. E vários, são dois. Muito obrigada a todos que nos acompanharam online, nosso minyan online, em especial a nossa família Serru em Israel. E muito obrigada, gente. Obrigado a você, cara, pela emoção, pela alegria, por toda essa, né, o que a gente passou agora. Rapidamente, hoje, então, palestra à noite, 7h30, tá? Vamos se inscrever, vamos participar, tá? Amanhã, Kabbalat Shabbat, Shaharit Shabbat, e aí chega Rosh Hashanah, que todos já tenham a sua cadeirinha, que todos já tenham o seu lugar reservado. Quem ainda não viu, por favor, está aqui, a Adriana ainda tem algumas cadeiras. E vamos lá, Berosh Hashanah. Olha, você vai fazer Birkat Amazon para a gente? Se vocês permitem, Então vamos fazer Oren.
Birkat Amazon. Deixa lá.